O diálogo de criança, conversa de criança. Esse dia eu estava no elevador, eu vi no shopping, duas crianças, elas são muito amigáveis, assim, são simpáticas. E elas são muito empáticas também. Um menino entrou no elevador e ele estava encontrou com uma criança que ele nunca viu, ele falou, puxa, oi, tudo bem? Quantos anos você tem? O que você gosta de fazer? Eles têm outra pegada. Outra pegada. E isso dentro da sala de aula é riquíssimo. Você vê essa troca deles, porque é a mesma linguagem. Às vezes está tão óbvio pra gente o que a gente quer ensinar, só que pra criança não tá. Então quando você coloca um agrupamento, você faz lá um grupo de criança ou uma dupla produtiva, a linguagem é a mesma. Às vezes a mensagem que eu estou querendo transmitir, o aluno consegue muito mais fácil do que eu. Só que eu pego bem, pra falar a verdade, eu pego bem na questão de aproximação. Eu não pego tão discrepante. Sim, mas por quê? Por que se pegar discrepante, o que acontece? Porque um vai fazer com o outro. Sim. E aquele que não, por exemplo, aquele que ainda não captou aquela ideia, aí ele vai falar, não, é isso. Mas eu não quero que ele faça pelo outro. Eu quero que ele aprenda de fato. Por isso que a gente tem que pensar muito antes de fazer esses agrupamentos, para colocar uma dupla que realmente vai ser produtiva, porque a gente tem que criar conflito entre eles, conflitos de pensamento. Que um vai estar um pouquinho mais à frente, mas que não vai fazer, ele não tem aquela condição de fazer com o outro. Eles vão só discutir para chegar no consenso. E as suas intervenções no PAP, Dani? Eu faço exatamente dessa forma. Porque assim, por exemplo, esses dias mesmo eu estava em uns 3 grupos. E eu sabia que esse daqui estava um pouco mais à frente, aquele estava mais ou menos, e o outro grupo estava mais para trás. O que eu fiz? Eu fui lá. Então cada aula eu pego um grupo. Perfeito. Eu não vou conseguir fazer. Perfeito. Eu brinco, mas eu falo aqui para eles. Eu não gosto de criança mal educada. Criança para mim, eu não tenho criança de fala. Porque eu gosto de ouvir. Porque conforme você escuta, cada criança é de um jeito. Mas eu acho que se você visualiza a letra e você fala, você escuta, é mais fácil do seu cérebro captar. Sim, perfeito. Isso é muito importante. Então, resumindo, não dá pra fazer grupo produtivo e nem dupla produtiva com as crianças de boca fechada, né? Vai ter que falar, vai ser aquele barulho. Vou ser bem sincera com você, eu sou mega sistemática, mas eu aprendi bastante que essa é a forma que eles têm de aprender. Eles têm que falar. Uma sugestão, né, é que a professora ela tem que se observar também, né? Se você não tá bem aquele dia, não faz. Deixa para um dia que você tá bem. Você tá bem Disposta. Você tá disposta. Porque dá trabalho. Porque dá trabalho. Dá trabalho, é barulhento, é cansativo. Então, não, se você não tá se sentindo bem, não faz naquele dia. Programa para um outro que você tá melhor. Porque barulho vai fazer. É uma dinâmica agitada. Precisa disso, porque eles precisam conversar entre si. Então, não tem como você fazer um trabalho de dupla ou de grupo e querer que silêncio. Sim. Não vai acontecer. Então, a dica é, esteja bem para fazer. E agora, qual que é pra escrever roupa? E aí, o que você acha? O que você acha, João? Tá certo? Então tá, tem que conferir. Tem que conferir, hein, turma? E agora é roupa. Ah, se pôr 2 O fica roupa. É? Ó, olha o que o João tá falando pra você, Beatriz. O que você acha? Na verdade é O que você acha, Beatriz? Você acha que tá certo? Então pode pôr. E agora, Beatriz, qual falta? Faz o sonzinho. Deixa ela pensar, João. depois é o B e o A.
O que você acha? O B e o A, João? Pá. Aí vira pá. Pá. Fala pra ela. Vira pá. Pá. O que você acha? Acho que é o B com A. Faz o som do B. Faz o som do P. E como que é? Roupa. Faz o som. Pá. Qual que você acha que É é? mais forte. Você acha que o B é mais forte que o P? Ó. P. 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 Ó, olha o B. P. E o P. P. E aí? É o P, né? Então pode pôr. Fala pra ele. Então hoje eu vim aqui com a Ju e com a Dani pra gente conversar um pouco sobre agrupamentos e duplas produtivas. Conforme combinado, a gente faz em vídeo para as professoras que não estão na GEIF assistir também, tá? Nós estávamos já aqui, estávamos trocando como cada uma faz esse tipo de trabalho. Então eu vou falar primeiro como que eu faço, como que eu apresento lá para as crianças e depois as meninas falam um pouco. Lá na sala, a gente tem que ter um combinado muito fixo. Então, antes da gente começar, antes da gente fazer os grupos ou as duplas, a gente tem que fazer o combinado, um combinado muito ali certinho, porque senão não dá certo. E, além disso, o que eu tinha percebido? Antes, eu queria dar atenção para todas as duplas, então eu ficava ali passando e andando em todos os grupos. Só que eu percebia que não tinha ali o resultado que eu gostaria que tivesse. Então, o que eu fiz? Eu foquei no grupo que eu queria que avançasse. Porque, infelizmente, nós somos uma. E não dá pra gente dar atenção para todo mundo da sala ali no mesmo momento, na mesma proposta. Então, eu fazia os grupos, e já pensava qual grupo que eu quero dar atenção, qual grupo que eu quero que avance. E nesse grupo eu sentava e ficava fixa nesse grupo até a proposta terminar. E aí, com isso, eu percebi que os outros grupos queriam a minha atenção. Então, eles ficavam levantando, vindo até a mim, perguntando. E aí é onde surgiu os combinados. Então, os combinados eram fixos. Todas as vezes que a gente tem grupo produtivo, a gente faz esses combinados. E nada mais é que cada grupo tem um responsável que fica ali mediando a situação. No caso, a gente chama lá na sala de estrelinha. Então, a gente tem a estrelinha de cada grupo. Eles usam esse bracelete, que antes era de papel ano passado. Esse ano a Rúbia fez esse ano evoluiu e a Rúbia fez pra mim esse bracelete de paninho. Então, eu escolho um ali que vai mediar a situação. Eles colocam a estrelinha e essa estrelinha ilumina a cabeça dos outros. Então a gente tem ali uma conversa, fala pra estrelinha observar pra ver se tá todo mundo acompanhando, pra ver se tá todo mundo conseguindo escrever. E a estrelinha anota tudo na cabeça se tá acontecendo alguma coisa. Então, se acontece algum conflito, se eles brigam, a estrelinha vai anotar na cabeça e depois me passa. Porque não dava, eles ficavam levantando toda vez me procurando pra falar o que estava acontecendo. Com isso, nossa, melhorou demais. Eu consigo dar atenção 100% para a dupla, para o grupo que eu estou sentada. E os outros, a gente vai trocando, conforme cada atividade, a gente vai trocando a estrelinha. E eles ficam assim, loucos para ser estrelinha. Então, eles dão um exemplo, eles querem escrever, porque a próxima vez eles querem ser estrelinha. Isso tudo é combinado. Cada sala tem o seu desenvolvimento, tem os seus combinados, né? Mas aí eu tô compartilhando com vocês a proposta que deu super certo. A gente estava conversando já, né? Você falou mais ou menos como que faz ali os grupos, você trabalha mais com grupo, né? Eu faço exatamente como você faz. Dessa forma, faço os grupos. Então, não assim tão discrepante, mas com a proximidade, entendeu? Não, porque assim, se eu colocar um que saiba mais que o outro, automaticamente o outro vai ficar na dependência daquele que sabe mais. Então, vai fazer por ele. Então, com a proximidade, eles conseguem discutir entre eles. E eu faço exatamente os combinados. Combinado de... Eu falo que eu não proíbo criança de falar, mas cochichar pode, fica à vontade, né? Porque assim, é importante que a criança fale. Porque ela falando, automaticamente o cérebro dela já vai estar gravando o que ela está ouvindo.
visualizando, ouvindo. Então, cada uma tem um tempo, Uma tem forma uma de forma de aprender. aprender, e isso é importante para eles, né? E então eu peço para que eles falem. Inclusive, os mais tímidos, eu falo, tem que abrir a boca para falar, porque eles têm que falar, eles têm que conhecer. Falando, isso eles vão aprender com mais facilidade. Eu, por exemplo, tenho os grupos, são 3 grupos, eu faço os 3 grupos, só que de fato eu não, assim, eu dou atenção naquele dia, eu foco atenção para um determinado grupo. Então, se eu tiver que fazer, não que eu não vá passar em todos, eu passo em todos, só que o foco maior vai ser naquele grupo. A minha intervenção vai ser maior naquela, por exemplo, se tem aqui os 3, se eu tiver que ir naquela turma de lá, o foco maior vai ser naquela turma. Então, eu fico lá com mais tempo, eu questiono eles com mais, né? Aqui tá certo? As boas isso perguntas, mesmo? né? Exatamente. E assim, de uma certa forma, um vai ajudando o outro. Eu faço só as perguntas e entre eles vão dando as respostas. E assim nos demais grupos. Só que os demais grupos, eu tô lá, só que eu tô ouvindo. Pra ver se eles estão fazendo mesmo ou conversando outras coisas. Né? Então, quando surge alguma dúvida dos demais grupos, eu dou uma passadinha, eu vou lá, oriento tudo. E como eles já estão mais avançados, os demais, eles mesmo, entre eles já sabem o que tá certo e tá errado. Entendeu? Então eu volto naquele que eu foquei naquele dia e depois dou continuidade com aquele. E depois você faz uma troca ou sempre fixa o mesmo grupo? Não, sempre eu faço as trocas. Sim, porque eles trocarem com aquele, todos, né? Exatamente. Aí tem aquele que vai e tem os demais. Então assim, tem que trocar. Porque de uma E quando você forma, não estava no papo, você também fazia os grupos produtivos e as duplas? Eu fazia. Sempre fez, então. Eu sei que é muito desgastante porque é uma sala com 32 alunos, é diferente do PAP, que tem 15. E assim mesmo, às vezes vem 12, entendeu? Mas eu fazia, porque isso é importante pro aluno. A Gil fez um vídeo com a turma dela de intervenção de dupla produtiva e ela vai contar pra vocês como que foi, porque a sala dela é bem agitada, né? Inclusive eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco como foi. E ela pode falar aí como que foi um pouco. Então, na minha turma, como a Ana já disse, é uma turma bem agitada. Essa questão dos combinados tem que ser muito bem feito antes, né? Tem que bater muito na tecla na minha sala, porque tem toda essa questão de agitação, de indisciplina, que eu tenho vários. Então tem que bater muito nessa tecla, nessa questão de combinado. Tudo que as meninas falaram, né, de agrupar, de duplas, de aproximadas, é uma coisa também que eu também faço lá. Eu estava falando para elas anteriormente, a gente estava aqui conversando sobre a linguagem. Os agrupamentos, eles são importantes, assim, principalmente fazer esse grupo por proximidade, não com tanta discrepância, porque a linguagem da criança, elas estão falando no mesmo grupo, na mesma linguagem. Então, observando os diálogos deles, assim, eu pude perceber que às vezes o colega consegue transmitir a mensagem que eu não consegui porque não estou na mesma linguagem. Porque a gente é adulto, a gente não tem a mesma linguagem. Então, essa troca, nesses momentos de agrupamento ou de dupla, eles são riquíssimos entre eles, assim. E o fato de o aluno que está um pouquinho mais avançado falar, tentar mediar a situação, tentar ensinar, também faz com que enriqueça a aprendizagem dele. Então, dentro de todos esses aspectos, é bem positivo, é muito positivo trabalhar dentro de agrupamentos, trabalhar dentro de duplas, enfim. É cansativo? Sim. É barulhento? É barulhento, principalmente na minha sala. Mas o resultado é nítido e o resultado acontece, né? Tanto que eu estava falando para elas também que eu observo muito eles conversando. Se vocês tiverem tempo de fazer isso, é uma boa dica. Porque você consegue ver ali um pouquinho da linguagem da criança, que é uma coisa também que você começa a policiar em você. Porque não adianta também eu chegar e eu tô acostumada a dar aula para alunos mais velhos, né? Sempre dei aula para alunos mais velhos. E eu preciso falar a linguagem deles, dos pequenos. Então, quando você observa também esse diálogo, você se apropria da linguagem, que eu acho que é importante. Não adianta eu estar lá falando grego e a criança não está entendendo nada. Então, eu valorizo muito o diálogo deles, né, a conversa deles. E gosto dessas propostas porque eu consigo observar essa linguagem, consigo ver que eles estão produzindo, que está enriquecendo para os dois lados. Tanto para quem está um pouquinho menos, quanto para quem está um pouquinho mais, porque vai avançando a aprendizagem nos dois sentidos. Só para finalizar, então, eu acho também muito importante a gente fechar falando também do contexto, né? Não dá pra gente fazer grupos produtivos e falar pra eles, vamos fazer uma produção de um bilhete, por exemplo, sendo que eles nunca viram bilhete, eles nunca escreveram bilhete, que eles vão ficar muito perdidos. Ou vamos fazer uma lista? Vamos fazer uma lista
de, sei lá, material de construção. Só que nunca foi conversado sobre isso, não faz parte do contexto. Diferente se você está trabalhando ali uma história dos porquinhos. Que foi feita uma mediação antes. O vídeo que vocês vão ver, ouviram, não sei. Ele foi feito, essa mediação, esse trabalho em dupla, no caso, ele foi feito depois de uma leitura, né, para contextualizar toda essa questão da escrita depois. Então não foi uma coisa assim que vamos fazer uma lista de materiais, de ferramentas na maleta. Às vezes a criança nunca viu uma maleta de ferramenta, nem sabe o que é. Então foi contextualizado antes, estava dentro da história que a gente leu, que eu li para eles, e depois a gente foi fazer essa atividade de escrita e de reflexão. Então isso também é importante. A parte do contexto, ela também é muito importante. Não adianta pegar uma atividade solta que não tem significado para ela, não faz sentido nenhum. Então acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo para todos. Beijo. Meninos, é o seguinte, a Pro precisa de ajuda para escrever algumas palavras. E essas palavras, elas são do livro que a gente leu hoje, que a Pro leu para vocês. Que livro que foi que a Pro leu? Os 3 porquinhos mal criados e o lobo bom. Isso, o Lobo Bom. Então tá bom. Lá na história do Lobo Bom, ele tem uma maleta de ferramentas, né? Então, a primeira palavra que a Pro quer que vocês escrevam aliás, o Gui, né? Gui, escreve pra mim a palavra martelo. Vai colocando na mesa pra provar o que você tá fazendo, tá? Segura, Davi, segura. O que tá escrito aí, Gui? Martelo. Davi, tem alguma coisa pra falar pro Guilherme? O que foi? Que som que esse pedacinho aqui faz, ó? Que som que faz o LH junto? É no meio da palavra que ele faz esse som. O que eu pedi pra escrever? Martelo. Martelo. Vamos lá. Marté. Como é que é o T do martelo? O E faz o E também. E agora? Tudo certo agora? Martelo. Quantos pedacinhos tem martelo, Gui? Acho que tem 6. 3 pedacinhos. Ó, martelo. 3 pedacinhos, ó. Acho que tem mais uma Martelo. no banheiro. Ai, eu já tô toda atrapalhada. Não, a gente corta, não tem problema. A gente corta. Eu consigo fazer esses negócios. A gente corta.